Glória a Jesus Cristo. Hoje é dia 3/11/2011, 10h46 da manhã. Aqui com 1 hora menos de fuso. No caso, 10h30, no horário normal que eu estou acostumado, seria 11h46. Aqui são 10h46. Vindo de viagem aqui para Belém do Pará, o Senhor Deus começou a conversar, ou melhor dizendo, eu comecei a conversar com o Senhor e Ele, por misericórdia, me deu o privilégio de escutá-lo. E nós conversamos sobre assuntos assim que são fundamentais, absolutamente fundamentais para nós sermos um instrumento de Deus vivo, para nós sermos um instrumento de Deus, para que Deus faça aquilo que Ele literalmente quer. E eu estou na fase de aprender com o Senhor uma das chaves que Ele quer me dar. Ele me falou sobre tempo, muitas coisas, mas no próximo áudio a gente grava. Mas Ele tocou muito no assunto comigo sobre dependência. Uma vez que eu perguntei para Ele: Deus, o que eu preciso fazer para Te agradar? O que eu preciso fazer para ser um instrumento nas Suas mãos? O que eu preciso fazer para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja? E Ele tocou muito, mas muito no assunto de dependência, sobre ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus é ter o coração dependente, a mente dependente, as ações dependentes e as reações dependentes a Deus. E a dependência não tem a ver com insegurança, mas chega próximo da insegurança. A dependência é o equilíbrio do limite mínimo da insegurança. Eu tenho que me sentir dependente até o ponto de eu não me sentir inseguro. É aí que está o detalhe. A dependência não é insegurança. Porque a insegurança vai atrapalhar aquilo que eu creio. Mas a dependência chega no limite mínimo da insegurança. Por quê? Porque a insegurança é falta de dependência. Não tem em quem depender. Mas a dependência, ela não se resume em insegurança. Porque eu sei em quem eu creio. Porém, a insegurança me deixa incapaz de fazer qualquer tipo de coisa. A insegurança não me traz confiança em mim mesmo. Eu não tenho confiança em mim, sabe? A insegurança me põe no ponto de eu não confiar em mim e não confiar em ninguém. Ou seja, eu estou sozinho, eu vou fazer o quê? Eu tenho seguro. O que eu faço? Eu não sei o que eu posso fazer, não tenho nada que eu possa fazer. E isso seria insegurança. E, uma vez mais, repetindo e frisando, a dependência é o limite mínimo da insegurança. Ou seja, eu não vou confiar em mim mesmo e não vou confiar em ninguém físico. Mas eu tenho toda a minha confiança na pessoa do Pai por meio de Jesus, na presença do Espírito Santo. Isso é dependência. E eu estava conversando com o Senhor agora, uns minutinhos atrás, e eu falei para Deus: Deus, eu olhei no espelho, me vi com uma cara de bobo, sabe? A cara que eu via antes, até quando eu estava no mundo. Uma cara de inseguro, uma cara estranha, minha feição mudou. Eu falei: Deus, nossa, parece que eu estou tão feio, sei lá. É mistura de feio com inseguro, com cara de bobo. Sabe aquelas pessoas, sabe quando a gente se sente assim, menor do que todo mundo, a gente se sente menor do que as pessoas, a gente se sente pequeno, a gente se sente seguro, parece que as pessoas vão nos rejeitar, não vão nos amar, assim. E foi assim que eu me vi ali agora, uns minutinhos. Aí eu falei para Deus: Deus, eu prefiro me sentir um profeta, um íntimo do Senhor, que aí meu rosto fica, eu fico com mais vigor, eu fico com mais cara de importante, eu fico com cara de desejável. Eu fico assim, aos meus olhos, mais bonito, mais importante, mais vigoroso, com expressão de mais sábio, e isso me deixa numa posição que me agrada, que eu fico seguro, eu fico com segurança. Aí o Senhor Deus me disse: em quem? Em mim ou em você? Oh Deus, como é que é bom relacionar com esse Deus. Ele não quer que eu confie em mim. Ele me disse que chegou um tempo de pessoas aprenderem a ser independentes dele. A chave da unção está na dependência. Kathleen Kuhlman fez isso várias vezes. Ela disse que quando ela segurava naquela maçaneta, ela morria. Ela morria para o eu dela.
O morrer pro eu dela, queridos, não tem nada a ver com só simplesmente dizer não para você. Eu tenho vivido isso com o Senhor no longo do dia, não tenho conseguido na exatidão do 100%, mas eu tenho lutado para dizer não para mim em todos os aspectos. No próximo áudio eu digo sobre isso. Mas quando ela segurava naquela maçaneta para entrar dentro da plataforma, o morrer pro eu dela era virar dependente. Ela só simplesmente caía em si. O que eu posso fazer além de nada? O que eu posso realizar além de nada? O que eu posso dar para alguém além de nada, gente? Aí ela lembrava, acho que ela fazia uma autorreflexão. Não sou teóloga, não tenho conhecimento, não sou tão bela assim, para que as pessoas venham me ver porque eu sou bonita, não tenho sabedoria, não tenho nada para oferecer, não tenho dom de cura, não tenho dom de revelação, não tenho dom de profecia, não tenho nada. Eu não tenho nada. Se eu tivesse uma coisa para oferecer ainda, eu poderia perder em segurança ou melhor dizendo, não ser segura e dar alguma coisa que eu tenho, mas eu não tenho absolutamente nada para oferecer. Eu não tenho absolutamente nada para oferecer. Foi isso que Kathleen Kuhlman fazia. Ela entendia. Mas o problema, queridos, eu sei que vocês estão escutando esse áudio agora, então, poxa, que benção, pastor, glória a Deus, é de Deus isso aí, é uma benção. Mas, querido, na hora que você for, na hora do culto, você não vai pensar nisso, porque você não quer sentir isso na hora do culto. E o medo de passar vergonha? E o medo de chegar no culto e não acontecer nada, como sempre? E, mais uma vez, nem a presença de Deus se manifestar? Raciocina. Na hora do culto a gente não quer se sentir inseguro, a gente quer se sentir importante. A gente quer passar para as pessoas uma segurança. Quem tem que passar essa segurança é Deus, né, gente? A gente não quer chegar na hora do culto e mostrar que nós não temos nada. Nós queremos ser atraentes, nós queremos atrair as pessoas com o que temos. Às vezes nós não colocamos uma boa roupa porque a gente se sente bem. A gente põe porque uma boa roupa traz um aspecto mais bonito para as pessoas, para a gente atrair as pessoas para a gente. O problema é que, como diz o irmão, chama James Padley, tem alguns áudios dele aí na parte do que eu estou escutando lá. É um grande homem de Deus, eu gosto muito dele. E, como disse ele, a gente pensa que, nós pensamos, melhor colocação no português, que Deus nos deu alguma coisa. Rapaz, eu estava no banheiro, né? Fazer o quê? Não precisava falar que estava no banheiro, né? Mas tudo bem. Eu estava no banheiro ali agora, eu comecei a pensar assim, falei, Deus, quantas vezes eu fiquei arrogante. Arrogante que eu falo não é na extremidade de arrogante, eu digo expressar arrogância. Mas é um expressar de arrogância que não mostra para as pessoas tão claramente que eu seja arrogante. Às vezes a gente vira perito em não mostrar para as pessoas exteriormente que nós somos arrogantes, porque sabemos encenar muito bem, e a gente acha que não, a gente finge isso é tudo de uma forma subliminar. Às vezes nem a gente está prestando atenção que a gente está fazendo isso. Para fora parece que a gente está com a carinha de nossa, glória a Deus, amém, tipo, sabe, simples e de humilde. Simplicidade e humildade é duas coisas diferentes. Simplicidade é praticamente um estilo de vida que pode ser escolhível ou não, e humildade é presença de item de caráter. Precisa estar presente para transformar em um bom caráter. Seria basicamente isso. E a diferença de humildade e simplicidade. Tem pessoas que andam de chinelo de dedo simples, mas são mais arrogantes que o diabo. Tem pessoas que andam em mansões e iates e são hiper, ultra humildes. Então são coisas diferentes. E às vezes a gente consegue ser esperto nesse aspecto de conseguir transpassar para as pessoas um espírito, uma aparência de simplicidade mesclada com humildade. Às vezes acaba dando um furo, se você tiver com atenção você acaba pegando isso. Mas na realidade dentro da gente nós somos arrogantes. E para Deus não importa o que você passa para as pessoas, para Deus se importa o que você passa para Ele. Você pode passar para Ele por fora uma coisa e por dentro outra. Jesus olha para você e fala, não, você não é isso que você está me mostrando, filho, você não é isso aí, eu vou mostrar para você quem que você é. Aí Ele permite alguns testes só para aflorar essa parte de dentro para fora, só para você se descobrir, para você entender quem é você. Está tentando ter uma mensagem isso aqui, né? Mas tudo bem. Deus nunca vai permitir que você seja quem Ele sonhou que você seja,
sem antes você descobrir quem realmente você é. Primeiro Deus vai mostrar para você através de testes e provações quem é você, para depois você se descobrir, para daí então você caminhar para ser quem Deus gostaria que você fosse, que Ele plantou dentro de você e fez você descobrir, para você ser quem você gostaria de ser, que no caso seria o sonho de Deus. Resumindo, eu nunca vou ser aquela pessoa que eu queria ser, que é a pessoa que Deus me mostrou que Ele quer que eu seja, sem antes Ele me mostrar também quem eu realmente sou no tempo de hoje. Porque na maioria das vezes, eu só quero ser quem Deus gostaria que eu fosse, só para apagar e ocultar, só para colocar uma coberta por cima, para ocultar quem realmente eu sou, porque na final de contas eu sou podre demais. Nós somos podres demais. E eu parei ali assim, pensei e falei, Deus, poxa vida, quantas vezes eu fui arrogante internamente. Eu digo, Espírito Santo, claro, fácil, queridos. Jesus Cristo provou isso, essa doutrina do reino, caminhando com os discípulos. Ele viu uma figueira, e depois que ele viu a figueira cheia de folhas. Nossa, ele estava com fome. Eu vou dizer que ele foi até ali com o salivando na boca, porque ele queria comer o figo. E ele enfiou a mão entre as folhas e começou a caçar os frutos, não achou. E quando ele olhou aquilo, o sensor do reino já bateu dentro dele. Isso não faz parte do meu reino, eu não criei isso. Por que ele não criou isso? Vou lhe explicar. Ele pensou na mesma hora e talvez possa até ter dito, e algum autor não registrou. Isso é falsidade, isso não está certo. Eu não criei isso. Por que, irmão Wagner? Fácil. Toda figueira, no seu período e no seu tempo correto, ela primeiro dá as folhas e dá os frutos. Não, desculpa. Ela só dá as folhas assim que ela está com os frutos. Ou seja, se a figueira tem folhas, significa que ela tem frutos. Se ela não tem folhas, significa que ela não tem frutos. Mas se ela tem folhas, significa que ela tem frutos. E hoje é o que acontece com os cristãos que são inseridos, às vezes, dentro do reino e querem permanecer dentro do reino desse jeito. Vem como está, não significa que você vai ficar do jeito que você veio. A pessoa ela quer viver uma falsidade, ela quer viver uma mentira. Por quê? Porque ela quer ser algo que ela não é e quer dar para as pessoas o que ela não tem. Ela aparenta o que ela não tem. Gente, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser quem Deus nos fez ser. Temos que ser quem Deus nos fez ser, queridos. Não que a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos. Não tente ser desejável para as pessoas. Não tente ser importante para as pessoas. Seja o que Deus quer que você seja. É o mais importante de tudo. Para fechar, estava dentro do banheiro. E eu parei assim e pensei, falei, Deus, quantas vezes eu já fui arrogante com o Senhor? Eu pensei que o Senhor tinha me dado alguma coisa. Porque a gente se acostuma com a sabedoria de Deus. Hoje eu tenho, com toda simplicidade, eu sei que tem algo de Deus um pouco maior sobre a minha vida. Eu sinto isso, tenho consciência. Quando eu vou abrir os meus lábios, eu sei que eu não estou falando, eu sei que isso não é meu. Eu já tenho total consciência disso. Eu sei que isso aqui não é meu. Eu sei que o que está saindo da minha boca aqui não sou eu que estou pensando. Eu sei que isso vai vindo para eu dizer, como se fosse um fax mesmo, vai vindo e eu vou falando. Eu sei, hoje eu tenho a total, absoluta conclusão de certeza que não é meu. E legal é que, Senhor, quantas vezes eu fui arrogante internamente, dizendo, Deus, porque a sabedoria ela vem tantas vezes sobre a gente que a gente começa a achar que é nosso. A capacidade de conseguir fazer as coisas, de conseguir construir as coisas, você vê uma coisa e em segundos aquilo parece que brota e gera dentro de você descobre como faz. A capacidade de olhar para o material, você pegar aquilo na mão e falar, nossa, isso aqui tem como fazer, e conseguir fazer até melhor. Sabe, a capacidade de fazer com excelência as coisas, com muita maestria as coisas, a capacidade de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, a capacidade de conquistar, a sabedoria, a unção, os dons. A gente acha a gente começa a achar que é nosso. A gente começa até a acreditar que Deus nos deu realmente alguma coisa. Pastor, mas está escrito na Bíblia Sagrada que Deus deu dons a homens. Deu. Então é dos homens, pastor. Quem disse que é dos homens?
Sendo que a Bíblia diz que o dom é de Deus. Está escrito. É uma palavrinha pequena, mas está escrito dom de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Está escrito. O dom é de Deus. O dom não é meu. Mas Ele te deu, pastor. O fato dele me dar não significa expressamente que é meu. O dom se manifesta de uma forma sobrenatural. Eu não sou sobrenatural. Deus me torna, uma vez que eu me envolvo com Ele. Me tornar não significa me fazer. É aí que está o detalhe. E eu começo a acreditar que Deus me deu alguma coisa. E quando eu começo a acreditar que Deus me deu alguma coisa, eu deixo de ser dependente. Eu deixo de expressar a dependência que Deus gostaria que eu expressasse. Porque se eu acho que algo é meu, eu paro de ser dependente, porque eu tenho algo para fazer. Eu sempre ministrava isso, mas eu não sabia o que eu estava dizendo. Hoje eu tenho um pouco de consciência no Espírito que eu estou falando, por meio do Espírito Santo. Eu começo a achar que é meu. E quando eu começo a achar que é meu, eu acho que eu posso, que eu faço, que eu consigo, que eu realizo. Por quê? Porque eu deixo de ser dependente de Deus. E a falta de dependência com Deus faz com que eu não tenha sensibilidade e automaticamente pratique uma intimidade. Amados, um dos segredos, uma das chaves, nós somos seres com um molho de chaves gigantesco para abrir cada uma a sua porta. Cada chave é para a sua porta. Uma chave só não abre várias portas. A única chave que abre várias portas é a de Jesus. Queridos, não adianta. Um dos segredos da intimidade, uma das chaves da intimidade é ter sensibilidade com Deus. Mas para se ter sensibilidade, se desenvolver sensibilidade, nós precisamos de dependência em prática. Nós precisamos ser dependentes de Deus para tudo. Praticar a dependência. Sabe o que você chegar no lugar e ter consciência? Você pratica a dependência para você entender que você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Dá comida para uma criança, dá mamar para uma criança sem ela pedir para você ver. Você não vai criar uma criança dependente. Você vai criar uma criança arrogante. Você vai criar uma criança prepotente. O simples fato de você dar mamar antes da criança querer que ela receba, você criou ali um monstrinho ali. Você criou uma criança que vai ser arrogante. E ela vai depender de você com arrogância. Deixa ela chorar. E você vai criar uma criança educada. E dependente de você. Que te ama. Porque ela sabe que ela precisa de você. Às vezes o nosso amor a Deus está condicionado à dependência. Sim, não é errado isso. Mas o aperfeiçoamento da dependência é: Deus, eu te amo hoje porque eu dependo de ti. Só que tem um detalhe. Eu quero um amor maior. E esse amor maior é expressado na não dependência mais. Só que não dependência dependendo. Você vai entender. Eu não dependo mais das coisas para amar Deus. Por exemplo, eu amo o Senhor porque Ele me dá as coisas. Eu amo o Senhor porque Ele me sustenta. Eu amo o Senhor assim. A gratidão começa a ficar tão grande, tão grande, tão grande. O graça sem cessar começa a ficar tão sem cessar que eu já não quero amá-lo mais pelo que Ele me dá. Eu não quero amá-lo mais pelo que Ele tem para me oferecer. Eu quero amá-lo pelo que Ele é. Uma coisa que temos servido ao Senhor para ensinar as pessoas por meio do Espírito. Você teria coragem de amar Jesus Cristo até se Ele não pudesse te salvar mais, se Ele não pudesse curar você, se Ele não pudesse libertar você mais. Se Ele fosse um ser comum como você o serviria, você o amaria. Essa é a expressão de amor que o Senhor Deus precisa receber. Eu amo não pelo que Ele tem para me dar, mas pelo que Ele é. Mas a primeira condição do amor vai passar na dependência. Eu amo porque Ele cuida de mim. A intimidade se baseia na dependência, vírgula. Antes da dependência precisa do conhecimento e o reconhecimento. Primeiro eu preciso conhecer que Ele existe. A Bíblia diz: convém que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele exista. A base inicial da intimidade é essa. Eu preciso crer que Ele existe. Se eu não crer que Ele existe, não adianta. Não resolve. Se eu não crer que Ele está falando comigo aqui agora, não adianta abrir minha boca para falar com você. É dependência, porque eu creio que Ele existe. E eu creio que Ele está aqui. Às vezes a gente só escuta Deus falar: vai, fica, para e não volta. Ou só aquelas ordens ou aqueles pedidos secos, porque eu não creio que Ele pode conversar comigo. A hora que eu começar a aplicar o crer, não, Ele está falando comigo, Ele está falando comigo. Eu confio nisso. Aquela crença fica contínua, o meu fluxo e o meu vínculo e o meu fio, o meu convívio, a minha conexão com Ele fica real e maciça.
Convém que eu me aproxime de Deus crendo que Ele exista. Ou seja, eu primeiro preciso crer que Ele existe. Agora eu preciso reconhecer que Ele está aqui. O reconhecer que Ele está aqui é aplicar o meu crer. Pastor, você está vendo o seu amigo? Não estou vendo o Espírito Santo, queridos. Eu não estou vendo. Eu tenho um amigo invisível que é mais real para mim do que qualquer pessoa. Por que ele é real? Porque eu reconheço que Ele está aqui. Pastor, isso é uma atitude, isso é uma prática. Sim, é uma atitude, uma prática de reconhecimento. Só que em fé. Pastor, está difícil, pastor. Tem como o senhor melhorar um pouquinho para nós? Tem. Reconhecer que Ele está aqui é simplesmente eu entender que Ele está aqui. Eu decidi crer que Ele está aqui. Eu decidi reconhecer que Ele está aqui. Pastor, você está sentindo Ele? Agora que eu estou ministrando, estou. Mas nem sempre eu sinto. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu desejei reconhecer que Ele está aqui. Agora que eu sei que Ele está aqui, eu preciso depender dEle. E a minha dependência dEle, por Ele, vai desenvolver dentro de mim sensibilidade. E assim que a sensibilidade for desenvolvida, eu vou começar a entender aonde Ele está. O que Ele está fazendo. O que Ele quer que eu faça. Para onde Ele quer que eu vou. O que Ele quer que eu pense. O que Ele quer que eu fale. Como que Ele quer que eu haja. Como que Ele quer que eu me vista. Como que Ele quer que eu coma. O que Ele quer que eu coma primeiro. Qual parte do bife que Ele quer que eu corte primeiro. Se Ele quer que eu beba antes de comer. Se Ele quer que eu beba depois. Se Ele quer que eu coma arroz com o macarrão. Ou se Ele quer que eu coma arroz sozinho. Porque Ele sabe qual alimento eu comendo primeiro vai dar a maior absorção para o meu organismo, para alimentar o meu organismo segundo a minha necessidade. Ele sabe que no ato da minha fome, o meu corpo está solicitando alguns macros e micronutrientes, alguns carboidratos, alguns lipídios, algumas vitaminas, alguns sais minerais específicos. E Ele sabe que o que eu comer primeiro vai ser 100% absorvido. E às vezes na minha fome eu quero comer proteína, mas o meu corpo não está pedindo proteína, ele está pedindo sais minerais e vitaminas, porque foi muito quente e eu perdi isso no calor. E como Ele me ama e quer cuidar de mim, e se eu quero expressar o reconhecimento dEle porque eu creio nele, eu vou dar a Ele a dependência para Ele dizer para mim o que Ele quer que eu coma. Mas porque eu tenho lutado para ser dependente dEle todos os dias, automaticamente eu recebi eu recebi sensibilidade dEle. E nessa sensibilidade eu consigo prestar atenção no que Ele quer que eu coma. O que Ele quer que eu coma. E eu como expressamente aquilo que Ele me pediu para comer. E o meu organismo é alimentado do jeito que precisa. E eu sou livre de enfermidades pequenas, como gripe e essas coisas todas. Fraqueza no meu corpo. Porque Ele tem sustentado. Ele tem cuidado de mim. Pratica a dependência, querido. Com certeza você vai dizer amém, pastor, glória a Deus. É isso que eu vou fazer. Lembra da dependência na hora que você for colocar uma roupa. Só põe a hora que você entender qual roupa que Ele quer. Mas pastor, eu tenho trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o compromisso da igreja. Meu irmão, não vai. Se eu estiver numa reunião aqui e eu não souber qual terno que Ele quer que eu vista, qual meia que Ele quer que eu vista, qual peça íntima que Ele quer que eu vista, qual sapato Ele quer que eu vista, que jeito que Ele quer que eu passe, qual perfume que Ele quer, não tem vários, tá? Tem pouquinhos, eu tenho só 2. Qual um ou outro que Ele quer que eu vista, que eu coloque. Se eu não souber o que Ele quer que eu ponha, eu não vou. Eu não vou. Pastor, mas o senhor tem um compromisso. Meu compromisso primeiro e majoritário é com Deus. Eu quero ser dependente dEle em tudo na minha vida. Eu decidi dar minha vida inteira para Ele. Eu não quero ser um robô dEle, porque Ele não quer que eu seja um robô dEle. Mas eu quero depender. Às vezes Ele me fala, filho, mas você não precisa, escolhe você. Eu falo, não, Deus, eu quero o que o Senhor quer para mim, Pai. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu não quero o que o Senhor não quer para mim. Eu passei minha vida inteira fazendo aquilo que eu queria, Pai. Oh, aleluia. Eu passei minha vida inteira tomando minhas próprias decisões. Eu não quero mais. Eu decidi viver para o Senhor. E eu quero isso para mim, no nome de Jesus. A hora que você for colocar em prática, eu já quero lhe ministrar isso por meio do Espírito. Não seja religioso. Se você não conseguir, vá embora para o trabalho. Volta no outro dia e tenta de novo. Até o dia que você entender que você não vai sair mais dali enquanto você não conseguir escutar Deus falar com você. Isso não é birra. Isso é amor. Você quer ficar perto do seu Deus. Senhor, obrigado por falar comigo. Está errado. Não é assim que Ele ensinou. Deus, eu quero te escutar. Eu preciso do Senhor, Pai.
Eu preciso do que o Senhor tem para mim. Eu preciso disso. Seja dependente dele. Em o nome bendito de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. 3/11, 5:30 da tarde. Vou tentar ser objetivo com aquilo que o Espírito Santo me falou aqui. Muito fantástico. Ele me pediu para orar. Assim que eu cochilei um pouco de tarde aqui, eu estava um pouco cansado. Ele me pediu para ler um livro e mais alguns outros ensinamentos que ele me disse. E depois que eu dormi sem querer, eu acordei me sentindo pecador, porque eu desobedeci o que ele me pediu para fazer, porque ele me pediu para eu ler. E ele me disse: filho, você não está sendo um pecador, você está sendo dependente. Essa sensação que está dentro de você não é de pecado, é de dependência. Eu falei: Deus, para mim a sensação sempre foi de pecado. Ele falou: não, filho, essa não é uma sensação de pecado, é uma sensação de dependência. Aprenda a conviver com ela. Eu falei: Deus, por quê? Porque a sensação do pecado, teoricamente, para quem tem um corpo santo, não é de destruição, sim de vida. Porque a dependência em si, diante de Deus, me leva a uma intimidade. Ao contrário do resultado do pecado num corpo que não é santo. Eu não sou santo pelo que eu faço, eu sou santo porque Jesus fez, pelo que Jesus fez. Nós não somos santos pelo que fazemos. Somos santificados por Cristo Jesus. E recebemos o título de santo pelo que Ele fez na cruz. É isso que é importante a gente guardar no coração. E eu parei aqui e comecei a orar um pouquinho, conversando com Ele, mais conversando com Ele. Um diálogo, eu falei: Pai, me conta um pouquinho como era a sua filha, Kathleen Kuhlman. E Ele me disse: filho, eu não encontrei nenhuma pessoa na sua época que fosse como ela. Aí eu peguei e falei: Pai, mas... E comecei a pensar na dependência, que é algo que Deus tem me ensinado muito, por isso você vai escutar um bocado sobre dependência, porque tem sido algo que eu tenho aprendido muito, todos os dias eu tenho aprendido, e cada dia são lições fantásticas que Deus tem me ensinado, para mim pelo menos são fantásticas, são vivas demais, muito vivas, extraordinariamente vivas. E... oh, Jesus amado, mais uma, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui também. Espírito Santo, me ajuda, por favor. Eu não consigo. E aí ele me contou sobre isso. E eu falei: Deus, mas antes a história da Kathleen Kuhlman conta que o Senhor me pediu para ler a biografia dela. Eu li que a história conta que ela não tinha um ministério promissor. Ela não tinha um ministério grandioso, fantástico, assim, desde o início. Não, era um ministério evangelístico normal. Ela entrava dentro da tenda, falava de Jesus, pregava as mensagens e pronto. Quando chegou próximo da época dela casar com o mister ou com o patrão, que ela assim chamava, ela não tinha nada para oferecer. As pessoas iam escutá-la, os cultos cresciam, ela conseguia ministrar muitas pessoas ao mesmo tempo, mas não tinha milagres, não tinha algo grandioso, não tinha algo assim extraordinário no meio deles, não tinha. No meio dela, melhor dizendo, não tinha. Absolutamente não tinha. Pelo contrário, eram cultos comuns. Eles eram amáveis, davam atenção, pregavam o evangelho, levavam panfletos, mas não tinha nada de tão grande assim. Quando o pastor Benny Hinn, junto com o assistente da Kathleen Kuhlman, depois que Kathleen morreu, que ele estava ainda nas primeiras semanas, que ele ministrou um culto em tributo a Kathleen Kuhlman, e... Aquela assistente, a Maggie olhou para o Benny e disse: Benny, é como dizendo para ele: você não sabe o que está sobre você hoje. Hoje você tem muito mais do que no tempo da sua idade na Kathleen Kuhlman. Ou seja, porque o Benny estava muito mais novo, tendo muito mais do que Kathleen Kuhlman tinha na respectiva idade dela, em covalência com a dele. Ou seja, na idade dela, a mesma, por exemplo, que o Benny tinha, estava, melhor dizendo, conversando com a Maggie, Kathleen Kuhlman não tinha nada ali.
E o Benny Hinn já estava ungido daquele jeito praticamente tão quanto a Kathleen Kuhlman. E algo assim que me chocou, assim, sabe? É que o Senhor me disse algo aqui muito fantástico. Quando que Kathleen Kuhlman foi ungida? A história conta? Não, quem conta isso aí é Deus. É só escutando Ele para a gente poder dizer. Quando que ela foi ungida? O princípio da unção é dependência. É ser dependente. E, gente, é uma doideira isso aqui. Como que eu poderia imaginar? Nunca ia conseguir descobrir isso. Vou tornar a repetir esse áudio, a mesma coisa que o Espírito Santo me disse. Ele quer que eu diga. A dependência, ela utiliza, a dependência na realidade, ela traz a capacidade do ser humano de conquistar a sensibilidade em Deus e caminhar para uma intimidade profunda com Deus, muito profunda com Deus. E a sensibilidade, ela é tão fantástica, que a sensibilidade... Desculpa, eu precisei apertar um botão aqui no celular porque a bateria estava acabando, eu desconectei aqui do Senhor, desculpa, peraí, já estou voltando de novo. A dependência, pronto. A dependência, ela é tão importante, porque assim, ó, a dependência, o limite máximo da dependência em Deus, sensações, o limite máximo da dependência é o limite mínimo da insegurança. Quando eu estou no máximo da dependência, eu posso exceder para iniciar uma insegurança. Porque a dependência é não ter segurança em ninguém aqui na Terra, nem em mim mesmo, e nem nada do que eu possa fazer, e nem nada do que eu tenho. E sim, somente em Deus seria a dependência. Seria a dependência. A insegurança é eu não confio em nada, e nem em ninguém, nem em mim, nem nada do que eu faço, nem no céu e nem na terra, não tem ninguém em quem eu confie. Acredite que possa fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu estou sozinho. Agora a dependência eu não estou sozinho. Aparento que estou sozinho, mas não estou. Estou totalmente dependente de Deus. E pensa, qual que é o princípio da dependência? O princípio da dependência, Kathleen, como dizia sempre, e ninguém nunca conseguiu pegar isso. Qual era o princípio da dependência? Fácil. Eu não tenho nada. Eu não posso fazer nada. Não sou bonita, pelo contrário, até na época dela até que ela era bonitinha. Eu não sou bonita, não tenho uma boa voz, não tenho teologia, não sou um mestre de ensino da palavra. Ela tinha até vergonha do jeito de sotaque dela, mineirês, mineira, do interior, de falar. Ela não tinha nada. Nada, pelo contrário, as mensagens dela eram uma sabedoria fantástica, tanto que acrescentou muito para a faculdade de Oral Roberts. Mas a realidade não eram as mensagens dela. Era a sabedoria do Espírito Santo sobre ela. Ela continuava não tendo nada. É de pessoas assim que Deus precisa, que não tenham nada para oferecer. Nada, nada. Se você tiver alguma coisa para oferecer, sinto muito lhe dizer, você não pode ter uma intimidade com Deus. Você pode até ser um instrumento de Deus, mas não ser íntimo dele, ser um instrumento íntimo dele, um instrumento de sensibilidade. Desculpa, um instrumento de precisão de Deus. A gente nunca vai conseguir ser um instrumento de precisão de Deus se nós não formos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. E o momento em que ela foi ungida foi justamente na transição do relacionamento dela com o mister, ou com o patrão. Chame como você quiser. Dependendo do livro, da tradução é diferente. E ela conheceu esse moço, ficou extremamente apaixonada nele. Por quê? Porque ela começou a colocar a dependência dela nele. Ela não tinha quem cuidasse dela. Ela tinha um pai que ela sempre encostava e reclinava a cabeça dela no pai. Por exemplo, quando ela tinha dor de ouvido, a mãe dela vinha trazer remédios para curar, mas aquilo não doía. Aquilo não curava. Às vezes até melhorava um pouco, mas não curava. Mas ela dizia que quando ela sentava no colo do pai dela, com dor ou sem dor, só do fato dela se sentir confortada no colo do pai dela e aquecida pelo peito do pai dela que ela abraçava, aquilo para ela era tudo. Ou seja, ela era dependente do colo do pai. Ela era dependente de estar perto do pai, da aprovação do pai dela. Essa era a dependência dela.
Por que hoje nós ficamos correndo atrás da resposta das pessoas? O que as pessoas vão pensar da gente? Se a pessoa gostou do culto ou não? Se a pessoa achou que foi bênção e tal? Se as pessoas... parece que a gente precisa que alguém chegue e dê um tapa nas costas da gente e fala, cara, foi muito bom esse culto, sabe? Que bênção a mensagem. Parece que a gente precisa que as pessoas digam isso, ou que alguém diga que eu sou um bom pai, que eu sou uma boa esposa, que eu sou um bom filho. Por quê? Porque isso não deveria ser dado ao homem. Por que Deus não permite que algumas pessoas façam isso com a gente? Porque Ele quer dizer isso pra gente. Ele quer que nós tenhamos essa dependência nele. De escutá-lo dizendo isso pra gente. Filho, foi ótimo, foi uma bênção. Ele quer que a palavra dele também seja final. Se Deus disse que foi bom, é porque foi bom. E então ela encontrou com o Mister, casou com ele. Casou tudo direitinho, mas Deus não queria que ele casasse com ela. Não era vontade de Deus. E sendo assim, eles começaram a conviver juntos, ele começou a controlar a vida dela, o ministério que o Senhor confiou através da vida dela começou literalmente a morrer, começou a ser destruído, absolutamente destruído e obstruído, totalmente obstruído, porque ele mandava nela, travava ela, mas ele era o amor da vida dela. E mesmo ele travando ela, fazendo tudo, ela encontrava nele talvez o peito para chorar, ela encontrava nele o carinho que ela não tinha como mulher sozinha, e ela encontrava nele isso. Até o dia que o Espírito Santo, durante anos, começou a incomodá-la, dizendo para ela, filha, não quero, larga dele, tem eu. Começou a propor alegria para ela, olha, tem isso, aquilo, sai daí, eu não quero. Depois ela ficava entre a convivência com o amor ou o amor eterno dela com Deus. E ela viu que não tinha como mais parar, não tinha como mais fazer... Parar não, não tinha como mais continuar do jeito que ela estava sem que viesse a parar. E foi quando ela decidiu largar tudo para trás. E ela sabia que se ela largasse também do marido, ela estaria pondo um ponto final no ministério. Porque ela se tornaria uma separada. E o sistema evangélico diz que Deus não pode usar uma separada. Que Deus não pode usar uma pessoa assim. Isso o sistema diz. Mas quem é o homem para determinar os passos de Deus? Os caminhos de Deus? Quem é o homem que anda para determinar os seus passos? Quem é o homem para determinar o caminhar de Deus? Está escrito isso em Jeremias. Foi quando ela se encontrou numa bela final de tarde. Ela se encontra num caminho cheio de árvores do lado direito e esquerdo. E ela literalmente viu uma plaquinha escrita no final do caminho. Fim. No final das contas, lá naquela época era um final de trilho de trem. Fim. E ela viu que tinha acabado tudo. E ela começa a tentar voltar de novo a ministrar a palavra. Só que todo mundo conhecia ela, porque ela tinha ficado conhecida. E sabia que ela estava queimada. Irmão Wagner, para que serviu essa questão do queimado? Para quê? Fácil. Isso serviu para ela... Isso literalmente serviu para ela não ter nada para oferecer. Eu acabei tendo que contar essa história aqui só para ficar mais fácil você entender. Ela não tinha mais nada para oferecer, você consegue me entender? Nada. Ela já não tinha mais um esposo a quem a proteger, ela já não tinha mais reputação porque foi queimada, ela já não tinha mais... Ela já não tinha uma boa voz, não tinha conhecimento, não tinha nada, ela não tinha absolutamente nada. Agora nem mais um esposo, nem mais reputação, nem mais uma igreja, nem mais uma rádio, ela não tinha nada. Nada, absolutamente nada. O princípio da dependência é esse. Eu não posso ter nada. 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 Ninguém e nada. Por isso que às vezes para algum casal, um marido ou uma esposa ser poderosamente usada por Deus em íntimo, é difícil porque eles apoiam aquilo que deveria dar a Deus a um cônjuge. Estar com Deus é não termos nada. Ao mesmo tempo que eu sou um excelente marido ou uma excelente esposa, no caso. Essa foi a dependência.
que ela não tinha nada para oferecer. Sempre nos cultos ela dava um jeitinho de contar isso. Ela falava, se você conhecesse o preço que me foi cobrado. Eu precisei deixar tudo para ser nada, para ser alguém em Deus. O preço da morte é muito caro, porque você precisa ficar na condição de nada para conseguir a dependência e para ser dependente. Eu preciso entender que o que tem sobre a minha vida não é meu, é dele, meu Jesus. Agora olha, aí eu perguntei para o Senhor Deus essa história que o Senhor Deus não me contou, tá? Ele me ensinou isso aqui faz muito tempo atrás. Eu só estou servindo o Espírito Santo aqui para poder facilitar para que você possa entender. E continuando o que ele disse comigo aqui agora, aí eu perguntei para ele, Deus, me conta mais um pouco sobre Kathryn Kuhlman. Aí ele disse que não tinha encontrado nenhuma mulher como ela. Por quê? Porque ela era dependente dele. E a dependência de Deus é louvor e adoração. Bem rápido, louvor é olhar para minha esposa, antes dela ser minha esposa, não conheço ela, e falo, Ana, você é linda, você é inteligente, você é uma benção, menina, meu Jesus. Isso é louvor. Adoração, eu falar assim, Ana, quer casar comigo? Quer viver junto comigo pro resto da vida? Vamos ter uma intimidade, eu e você? Isso é adoração. Enquanto louvor é dizer que ela é linda, a adoração é casar com ela e viver uma intimidade com ela. A dependência faz com que a gente aprenda a louvar o Senhor, a viver uma vida de louvor a Deus, porque Deus eu não posso, mas o Senhor pode. Acabei de reconhecer que Ele é Deus. Deus eu não consigo, mas se o Senhor fizer, eu consigo. Acabei de reconhecer uma vez mais que Ele é Deus, eu estou louvando. Só que nesse reconhecimento aqui, reconhecimento ali, reconhecimento aqui, ou seja, eu estou reconhecendo porque eu creio que Ele está perto de mim. A Bíblia diz, convém que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe. Aí eu creio que Ele existe e automaticamente reconheço que Ele existe, porque Ele, pelo fato de eu crer que Ele existe, automaticamente eu reconheço declarando que Ele pode. E em todo momento eu digo isso, em todo momento eu digo isso. Na cruz do Calvário Jesus disse isso. Eu creio que, Pai, tudo é possível para Ti, afasta de mim esse cálice. Até no momento de suposta, eu ainda acredito que tem uma revelação muito mais funda aí. Até o momento que, na suposta fraqueza de Jesus ali, Jesus reconheceu a grandiosidade de Deus. Porque as fraquezas que tem dentro da gente servem para nós sermos dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. E para fechar esse pedacinho, aí, meu Deus do céu, glória a Jesus. Aí, Kathleen, eu perguntei mais para o Senhor, falei, Deus, mas... Aí o Senhor Deus disse que naquela época não tinha ninguém parecida com ela. Aí eu perguntei, Deus, Ele me contou, e eu entendi essas coisas que eu estou lhe contando, que ela foi ungida justamente nessa época. Por quê? Ela foi ungida nessa época porque ela, só depois que ela larga daquele moço e se encontra com o Espírito, que ela aplica toda a dependência dela em Deus e aprende a ser dependente de Deus, ganhando sensibilidade por causa da dependência, é que ela começa a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque quando ela começa a depender do Espírito, automaticamente ela começa a ter comunhão com o Espírito. Ela começa a ter um convívio com o Espírito Santo. E a partir do momento que ela começa a praticar um relacionamento com o Espírito Santo em base da dependência, isso vai dando para ela sensibilidade para estar ainda mais próximo do Espírito. E o convívio com o Espírito, a manifestação de um relacionamento com Ele em comunhão que eu digo é eu estar junto com Ele, estar junto de mim, nós vivemos juntos. Isso fez com que gerasse uma autorização dos céus para que ela fosse uma evangelista nas mãos de Deus. Uma ministra da palavra de Deus, agora não como qualquer pessoa, mas uma ministra com uma autorização celestial chamada unção. Aí o Senhor Deus a capacitou, que é a unção, o Senhor Deus a capacitou para viver algo cuja ninguém mais podia viver naquele presente momento, que não passasse por todo aquele procedimento. Aí o Senhor Deus a ungiu, como a ungiu. Meu Deus.
Depois disso, algo fantástico, fenomenal, assim, foi a questão de glória a Jesus Cristo de Nazaré. Foi a questão que eu perguntei ao Espírito Santo, eu falei, desculpa, ao Espírito Santo, eu perguntei ao Pai, eu falei, Pai, mas conta mais um pouquinho, e nos cultos, como é que era? E eu lembrei daquele fato que ela colocava as mãos na porta, já ministrei em outro áudio, e ela morria ali segurando na porta. Ou seja, ela era famosa, existia uma sabedoria permanente sobre ela, todas as vezes que ela abria a boca, aquela sabedoria se manifestava. Existia a fama dela, já estou aqui nesse assunto mais uma vez, existia riqueza já junto com ela tinha dinheiro, ela tinha fama, ela tinha... As pessoas reconheciam ela como uma grande mulher de Deus. Uma vírgula bem rápida aqui, estou tentando colocar tudo que o Espírito Santo falou comigo, tudo que o Pai falou comigo através do Espírito Santo. O pecado dela, que era teoricamente para a sociedade o separada, que ela se separou do marido, que ela não teria mais direito, continuou correndo atrás dela, continuou indo atrás dela, tanto que os primeiros meses e anos ela tinha que fugir, ela teve que sair da região para ela conseguir pregar o evangelho, onde ninguém sabia que ela era separada. Até mesmo quando ela chegou no auge da fama, foram buscar, os jornalistas correram atrás disso, pegaram e jogaram na primeira página do jornal. Pregadora, estou conjecturando um pouquinho, mas a essência é essa. Pregadora fulano de tal de milagres separada de fulano de tal. Ou seja, aquela verdade que ela tanto quis esconder, que deixava ela ainda mais dependente de Deus, porque, entre aspas, o pecado te faz dependente de Deus, porque é só Deus para tirar você dele. Quando ela fez aquilo, quando ela colocaram aquilo no jornal, ela achava que ia ser a destruição dela. Pelo contrário, não foi. Por que não foi? Porque o pecado não é maior do que Deus. Se o pecado fosse maior do que Deus, fim da linha para ela. Literalmente fim da linha. Pecar querendo pecar te leva à morte. Eu quero pecar e eu não quero saber de nada. Eu quero ir problema. Não quero nem saber de Deus. Eu quero pecar. Isso é pecado para a morte. Ela não queria ter feito aquilo. Ela disse isso. E pronto. Quando você não quer fazer, a graça te alcança e te traz liberdade. É diferente. Paulo disse, se eu peco não querendo pecar, então quem peca não sou eu, é o pecado que habita dentro de mim. Não sou eu que quis pecar, é o pecado que habita dentro de mim. Ele não deu desculpa ali, simplesmente ele pregou a verdade. Mas esse é um outro assunto, deixa o assunto da graça para lá. Aí, ela no auge, ela segurava na porta e ela tinha que lembrar de tudo isso. Ela era famosa, ela tinha status, ela tinha fama, ela tinha dinheiro, ela tinha reconhecimento, ela tinha todas essas coisas. Mas na realidade esse reconhecimento era dado para ela, mas por causa de Deus. Por causa da sabedoria que estava em Deus sobre ela, por causa dos recursos financeiros que Deus confiou nas mãos dela para ele usar, por causa da fama que ela alcançou, por causa do Espírito Santo. Ou seja, tudo que estava sobre ela não era dela, era dele. Isso nunca deixou de ser dele. E nunca, em nenhum momento, foi dela. Mas ela acabava usufruindo de tudo isso, mas não era dela, era dele. Então, cada vez que ela segurava naquela maçaneta, ela tinha que lembrar dessas coisas. Ela tinha que lembrar que nada ela tinha e nada ela podia fazer. E ela entrava morta dentro do altar. Literalmente morta ali. E quando ela entrava morta dentro do altar, ali ela estava pronta para ser usada por Deus. Totalmente pronta. Porque quando a gente está morto para nós mesmos, morto para o nosso eu, nós estamos vivos para Deus, abertos para Deus. Quando ela se sentia totalmente incapaz, dependente, que é o nível máximo da dependência, chega no início da insegurança, ela se sentindo totalmente incapaz, ela não sabia o que ela fazia, ela não sabia o que ela conseguia fazer, nem nada. E isso o Espírito de Deus me contando.
ela não conseguia fazer nada, ela não sabia o que fazer, não sabia como fazer nada, ela só ficava parada ali sem saber o que fazer. Ela falou, e agora, o que eu faço? Como que eu resolvo essas coisas? Como que eu ministro? Eu não sei o que eu faço. E se sentindo totalmente incapaz e dependente, quase que insegura, sem saber o que fazer, sem totalmente saber o que fazer. Aí era quando a dependência dela no seu amigo Espírito Santo fazia com que ela escutava a voz de Deus. De repente ela escutava as primeiras direções de Deus. Uma pessoa ao meu lado esquerdo está sendo curado assim, 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 assado. Abaixa o louvor. O coral, sobe o coral. Ela começava a escutar e ela começava a caminhar de acordo com aquilo que ela ia escutando do Espírito Santo. De acordo com aquilo que ela ia escutando do Espírito Santo, ela ia agindo. Ou seja, a insegurança já não vai aparecer mais, porque a dependência funcionou. E agora começa o momento dela com Deus de louvor e adoração. Quando ela terminava aquilo, querido Jesus, eu te dou louvor, obrigado pela tua graça. E ali começava todo aquele movimento do Espírito. Agora uma comunhão entre ela e o Espírito Santo, só dela e o Espírito Santo, trazia um reflexo sobre todas as pessoas. Por isso, aonde ela chegava, a presença de Deus se manifestava, porque a dependência dela não deixava mais o Espírito Santo ficar longe dela. Ou não ela... Ou melhor dizendo, ela longe do Espírito Santo. E ali os milagres se manifestavam de uma forma completa. Aí eu perguntei ao Espírito Santo, mas que mais que tem? Desculpa. Eu perguntei, pai, mas o que mais ali? O Senhor falava assim, filho, e ela permanecia morta durante todo o culto. Um momento que talvez ela achasse que a sabedoria que está dentro dela fosse algo importante, aquilo quebrava a dependência. E no fato de quebrar a dependência, automaticamente tirava a sensibilidade dela. Tirando a sensibilidade, ela perdia a capacidade de saber o que o Espírito Santo estava fazendo. Vamos de novo? Quando ela achava que a sabedoria de Deus dentro dela, que ela tinha uma sabedoria, que aquilo era por causa que ela tinha, ou que aquilo era dela, automaticamente ela deixava de reconhecer que era Deus quem dava. Subconsequentemente, ela deixava de crer que Deus existe, porque se ela cresce que Deus existe, ela reconheceria que aquilo é obra de Deus, é feita por Deus, como diz em Romanos, as obras de Deus foram manifestadas para todos os homens verem. Só um ser com muita sabedoria para criar o genoma, para criar o DNA, para criar todas as estruturas e as cadeias alimentares e tudo quanto mais a gente existe. Então, o momento que ela deixava de crer naquilo, automaticamente ela deixava de reconhecer que Deus existe, subconsequentemente, por deixar de crer que Deus existe, ela não o reconhecia como Deus, automaticamente ela perdia a dependência de Deus, e pelo presente momento de perder a dependência de Deus, porque ela precisa da sabedoria que vem dele, não é dela, entendeu? Aí automaticamente ela ficava insensível, e por ficar insensível, ela não conseguia fazer mais nada. Mas quando estava ela morta para ela mesma, sim, Senhor, Espírito Santo, eu dou base bíblica para o povo ver assim. O Espírito Santo quer que eu leia para vocês uma base bíblica disso que eu estou ministrando, para vocês não acharem que não é bíblico o que a gente está conversando, tá? Fácil demais. Romanos capítulo 8, versículo 10. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa da dependência. Pastor, não está escrito dependência lá, está escrito pecado. Pecado é para gerar dependência sua em Deus. O corpo, na realidade, está morto por causa do pecado. Por quê? Um dia, por causa do pecado, eu reconheci que eu não conseguiria vencer o pecado se eu não precisasse de alguém. E por causa do pecado, eu estava condenado. Quando eu descobri que eu estava condenado por causa do pecado, eu entendi que eu precisava de ajuda de alguém. Aqui na terra ninguém pode me ajudar. Aqui na terra ninguém pode fazer nada que faça com que eu saia do pecado, do corpo do pecado. Como Paulo diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar dessa praga do pecado? Quem que vai me arrancar dela? É só para nós entendermos, ele estava filosofando porque ele era filósofo. Então, de repente, eu descobri que eu era um pecador, eu não consigo sair desse pecado, já tentei de tudo, não consigo sair, e o pecado está me fazendo ficar perdido. E ser um pecador, eu estou caminhando para a morte, eu preciso de alguém para me resgatar e para me salvar. E o pecado aplica a dependência dentro de mim, porque eu preciso reconhecer que Deus é Deus,
Eu preciso crer que Ele enviou o Filho dele aqui na terra e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, isso é crer que Ele existe e reconhecer que só Ele é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí quando eu faço isso, eu recebo o meu Salvador. Eu recebo o meu Salvador, ou seja, o pecado gerou em mim dependência. Outra hora a gente vai falar sobre os mistérios do pecado, que é fantástico demais. Meu Jesus, não digo por mim, eu digo pelo Espírito Santo. E eu não entendo de nada disso, eu só digo o que ele diz. Meu Deus, fantástico. E voltando para Kathleen Kuhlman, o Senhor Deus falou assim, filho, ela permanecia morta o culto todo. Porque o minuto que ela estava viva para as conclusões dela própria, o minuto que ela estava viva, achando que ela tinha alguma coisa para poder fazer, acabava instantaneamente. E eu me recordo de ler nos trechos dos escritos dela que ela morria de medo de que um dia que aquele poder não viesse mais. Um dia que ela ministrasse, o poder de Deus não tocasse as pessoas. Por quê? Porque o poder de Deus tocando as pessoas era um sinal para ela que ela estava morta. Por enquanto ela estava morta, Deus era vivo na vida dela. A partir do momento que ela ficava viva, Deus não ficava morto. Porém, ela não conseguia usufruir da vida de Deus. Porque vivo para Deus é morto. Morto para Deus é vivo. Quando ela estava viva para Deus, ela estava morta. Ela não conseguia conversar com Deus. Porque ela confiava nela própria. Ela trocava a dependência pela arrogância e pela jactância. A lei, quem cumpria era jactante. A graça, ninguém pode cumprir. Nós temos que declarar que precisamos de um Salvador. Ou seja, naquele exato momento, ela tinha que continuar morta o culto inteiro para que as pessoas pudessem receber um toque de Deus. Tem um louvor hoje do Livres para Adorar, tem até um jargão maravilhoso que ele louva, que é assim, ó. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver. E ele diz na mensagem dele uma coisa muito importante, continuando, que é por meio do Espírito Santo. Ele diz isso no louvor dele, quando ele fala assim, todos sabem que a morte gera vida. Se não morrer, é incapaz de gerar outros frutos, é incapaz. Ele usa exatamente essa expressão. Então eu preciso morrer, absolutamente, eu preciso morrer para que outro viva. Por isso Jesus Cristo veio aqui na terra e morreu para me dar vida. Se ele não morresse, não teria vida. Por isso o diabo falou assim, não, Jesus não morre. O que Jesus disse? Você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Deus quer a vida do povo. E para eles viverem, eu preciso morrer. É necessário que eu morra. O Espírito Santo me disse algo aqui agora. Não foi o Espírito Santo, foi Jesus por meio do Espírito, me disse algo aqui agora uns minutinhos atrás, que me chocou. Eu achei, gente, que fantástico isso. Amados, o Espírito Santo só foi liberado para as pessoas depois que Jesus morreu. Se Jesus não tivesse morrido, ele não teria alcançado a liberdade de dar o Espírito sem medida. Sem medida. Está escrito isso no Evangelho segundo São João. Sem medida para todos. No Antigo Testamento, por falta da morte, não tinha. O Espírito não era para todos. Mas assim que Jesus morreu, o Espírito foi liberado para todos. Ou seja, só existe um ser em duas circunstâncias que pode gerar vida em outras pessoas. Jesus hoje pode gerar vida em quem ele quiser, mediante a própria lei de Deus. Por que, irmão Wagner? Simples. Primeira circunstância, ele morreu. E quem morre gera vida. E segundo, ele ressuscitou. Quem é ressuscitado pode gerar vida nas pessoas. Oh, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quem nasce de novo porque um dia estava vivo e morreu. Nasce de novo porque um dia estava vivo e morreu. E depois que morreu, ressuscitou com alguém. Ou seja, se você quer ser um instrumento de Deus para que outras pessoas recebam vida, você vai ter que morrer.
Por isso, Kathleen Kuhlman disse, você não sabe como me foi caro isso. Está pronto para pagar o preço? Esse é o preço, tem que morrer. Depois que eu morro, aí eu consigo ressuscitar com Jesus. E depois que eu ressuscito com Jesus, aí eu posso ser um instrumento de vida. Porque um dia eu fui morto e hoje vivo para todo sempre em Jesus Cristo, para a glória de Deus. Bom, foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Glória a Deus.